Vários jogadores cresceram de desempenho com o Ancelotti no comando da seleção brasileira. Mas afinal, quais foram os 5 melhores do Brasil em 2025? Esse é o ranking que eu vou fazer hoje. Antes de começar a lista, só algumas explicações. Eu levei muito mais em consideração a regularidade e o quanto se destacou ao longo dos jogos do que aquele jogador, vou dar um exemplo claro aqui, o Alex Ribeiro, que foi muito bem, mas apenas em 2 jogos. Então, nesse ranking, eu vou premiar os 5 melhores ao longo de todo 2025, com atuações mais constantes na seleção. Porque é mais fácil o cara jogar muito bem em somente um jogo do que fazer vários jogos sendo ali top 3 do time, e por isso eu prefiro premiar a regularidade, mas claro, vocês fiquem à vontade aí para discordar nos comentários. Começando em 5º lugar, muitas dúvidas aqui nessa posição, poderia ser alguns outros jogadores e eu vou citá-los, mas em 5º lugar eu coloco Matheus Cunha. Isso porque ele foi um dos mais regulares justamente nessa questão que eu estou batendo na tecla. Ele já tinha ido bem contra a Colômbia, vale lembrar aqui, o ano do Brasil tem também aquelas 2 partidas das eliminatórias contra Colômbia e Argentina. E contra a Colômbia, o Matheus Cunha foi muito bem. Foi um dos melhores jogadores do Brasil, criou muitas oportunidades e ele foi o único que jogou razoavelmente bem contra a Argentina, mas eu nem vou levar muito isso em consideração. O Matheus Cunha também foi um dos melhores contra o Paraguai, inclusive ele deu assistência para o gol da vitória, marcado pelo Vinícius Júnior. Ótimas atuações contra a Coreia do Sul e Senegal, sendo um cara fundamental taticamente. Às vezes ele fica um pouco escondido, mas a quantidade de vezes que ele oferece espaço para Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão fazerem infiltrações é absurda. Um jogador que sabe muito bem a hora de se mover, para onde, quando soltar a bola, quando driblar. É que ele vai ficar um pouco mais abaixo aqui, porque ele não tem uma partida assim que a gente fala, tirando talvez contra o Paraguai ali, que ele dividiu o protagonismo com o Martinelli, eu acho que não tem uma grande atuação do Matheus Cunha. Mas se a gente pegar a quantidade de vezes que ele foi bem, eu acho que ele merece entrar nesse ranking. Ele não chegou a fazer gols com o Ancelotti, fez somente um gol lá contra a Argentina, mas foi o líder de assistências da era do Carleto, com 2 ao lado do Bruno Guimarães. E antes que você pergunte, fulano joga vôlei, ciclano, sei lá o quê, eu vou citar aqui, fazer menções honrosas antes de ir para o 4º lugar. O Gabriel Magalhães, eu fiquei muito na dúvida se eu colocava ele nesse ranking, muito. Ele poderia entrar aqui no lugar do Matheus Cunha, poderia entrar no lugar do próximo nome que eu vou dizer. Por que eu não coloquei o Gabriel? Ele foi muito bem nos jogos que ele atuou, mas por 2 motivos. Primeiro, que eu acho que ele atuou em poucas partidas, foram somente 4 ao longo do ano, 4 de 10 jogos do Brasil, então não foi um jogador muito presente, muito por causa das lesões também, e eu acho que ele não foi tão exigido assim. Nos principais amistosos, por exemplo, contra Senegal, contra Japão, o Gabriel estava lesionado, não tinha sido convocado. Não, contra Senegal, se não me engano, ele até joga, né? Desculpa, contra Senegal ele joga, mas tem outros jogos que o Brasil não foi tão exigido e o Gabriel, ele é titular, vai muito bem, mas eu acho que pelo nível de enfrentamento de alguns atacantes, tirando ali contra Senegal mesmo, que agora eu tô lembrando, ele jogou e jogou bem, não tem vários jogos assim que a zaga do Brasil foi muito exigida. Então por isso eu não coloco o Gabriel, mas assim, é um cara fundamental e que sempre que jogou bem. O Rafinha também foi muito bem nos jogos que teve. O Rafinha aqui, só que ele jogou apenas 5 partidas no ano. Ele foi muito bem contra a Colômbia, sumido contra a Argentina, assim como o restante do time, uma partida ok contra o Paraguai e bem contra o Chile. Então, assim, e o outro foi ele saindo do banco contra a Bolívia, nem vou levar muito em consideração. Então, 4 jogos aqui que ele foi titular, um ele foi muito bem, o outro ele foi ok, e bem, 2 ele foi bem, um ele foi mais ou menos. Então, assim, não acho que foi o suficiente para entrar nesse ranking. O Alex Ribeiro, eu já citei, um cara que também foi muito bem, mas somente 2 jogos. Militão, a mesma coisa, quando acionado, foi dono da zaga, mostrou que precisa ser titular, seja na zaga, seja na lateral direita, mas um recorte muito pequeno. O Rodrigo oscilou entre boas atuações ruins, então por isso, e também ele ficou um tempo ali afastado da seleção, que tirou minutagem dele. Martinelli e Luiz Henrique também foram bem em determinados jogos, o Martinelli, por exemplo, contra o Japão, contra o próprio Paraguai,
O Luiz Henrique destruiu no jogo contra o Chile. O primeiro semestre do Luiz Henrique é muito bom, mas o final já não é tão positivo assim. E eu acho que os 5 que estão aqui, tirando um, vocês vão concordar comigo que jogaram mais do que esses que eu citei. Então vamos para o quarto e mais polêmico aqui, Vinícius Júnior. E calma lá, antes de você falar, poxa, Vinícius Júnior no ranking dos melhores, escuta os meus argumentos. O Vini, ele foi vice-artilheiro do Brasil nesse ano, no ano, tá? Não tô pegando só a era Ancelotti, com 3 gols e 1 assistência. Vamos pegar lá desde o início, todos os jogos que o Vini atuou, ele foi um dos melhores contra a Colômbia, se não o melhor, tá? Eu acho que dá até pra dizer que ele foi o melhor do Brasil nesse jogo, porque ele sofre o pênalti que faz o Rafinha marcar o primeiro gol do Brasil, e no final, o Vini chama a responsabilidade toda pra ele. Ele cria várias jogadas, só você pegar os melhores momentos aí que você vai ver a quantidade de jogadas que o Vini vence, dribla, consegue pra cima e ele ainda faz o gol da vitória numa jogada completamente individual. Então, ok, temos um jogo muito bom do Vini. Contra a Argentina, muito mal, ok. Contra o Paraguai, ele vai bem de novo, faz o gol da vitória, inclusive. Não foi uma atuação espetacular, mas dentro dos parâmetros ele foi razoavelmente bem. Antes do Paraguai tem o Equador, e aí ele não faz gol, mas ele joga muito bem. Ele foi o jogador mais criativo da seleção nesse jogo. Tanto é que ele dá 2 passes em jogadas individuais. Uma pro Richarlison, o Richarlison fura, e o outro pro Casemiro, que poderiam ter sido 2 gols do Brasil. Então o Vini é um dos melhores do Brasil nesse jogo contra o Equador. Contra o Paraguai, idem, apesar dele ter ficado ali um pouco na sombra do Martinelli, do Matheus Cunha, do próprio Bruno Guimarães, mas ele vai bem, ele faz o gol da vitória. Faz uma partidaça contra a Coreia do Sul, pra mim, acho que talvez a melhor dele com a camisa da seleção, com gol, assistência, boas jogadas e isso tudo atuando por dentro. Então a gente tá falando aqui de pelo menos, aqui já foram 4 jogos muito bons, tá? 4 de 8 que ele jogou. E aí realmente nos últimos amistosos ele cai um pouco de nível. Ele tem atuação ruins contra a Argentina, Japão eu acho que também foi um jogo bem apagado do Vini e contra a Tunísia. Contra Senegal, ele cria muito, eu acho que ele chama muito jogo pra ele, ele faz uma partida nota 6, 7, mas ele desperdiça algumas chances, mas não foi um jogo ruim. Então a gente tá falando aqui de 5 jogos positivos do Vinícius Júnior. A gente não pode excluir o primeiro semestre, eu sei que a tendência é a gente olhar mais para esse final de ano, e aí o Estevão vai ser muito falado, mas a primeira metade, o Vini chamou responsabilidade. Então a gente não pode esquecer desse jogo, sem encontrar Coreia do Sul, Senegal, que também foram, o Vini teve boas atuações. E eu acho que a crítica ainda é válida ao Vini. Por quê? Não pelas atuações que são horrorosas, eu acho que sim, ele tá devendo na seleção, mas muito mais pela expectativa e realidade. O Vini ainda pode entregar muito mais do que isso. A gente espera atuações do Vini do nível que ele fez contra a Coreia do Sul. Então eu entendo as críticas, mas eu não poderia deixar de colocar ele aqui no top 5, porque ele foi mal em 2, 3 jogos, sendo que de 5 jogos da seleção, ele foi um dos melhores em 5, sabe? De 10 jogos da seleção. Então, ele precisa estar nesse ranking e não vai ficar mais em cima porque tivemos outros jogadores mais regulares. Antes de prosseguir aqui com o meu ranking, se você está curtindo esse vídeo, deixa o like, é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você é novo por aqui e não me conhece, assista outros vídeos, vê se faz sentido para você se inscrever, ativar o sininho de notificação. Aqui o tema é seleção brasileira, então se você curte, já se inscreva aí para receber mais conteúdos. Em terceiro lugar, Casemiro, um pilar do sistema defensivo do Brasil, contribuiu também com um gol e uma assistência, disputou 7 dos 8 jogos do Brasil com o Carlo Ancelotti. Ele foi um dos melhores do Brasil nos últimos 4 amistosos, mesmo o Brasil jogando mal, por exemplo, contra o Japão, ele vai muito bem. Contra Chile, contra Paraguai, todos os jogos com o Carleto que o Casemiro atuou, tirando ali, acho que teve um jogo ou outro que ele não vai tão bem, mas foi um cara muito regular, que trouxe uma solidez defensiva muito grande para o Brasil, que contribuiu também com a saída de bola. Contra a Senegal ele faz uma partidaça muito bem mesmo, contra a Tunísia ele também vai bem, então é difícil você apontar um jogo ruim do Casemiro. Talvez ele não tenha sido o melhor do Brasil em vários desses jogos, acho que aqui os próximos aqui vão estar um pouco mais acima nesse sentido. Mas a constância que ele trouxe, a participação na saída de bola muito positiva, com tranquilidade, liderança, experiência dentro de campo, acho que tudo isso fez com que eu colocasse o Casemiro aqui em cima, porque ele foi fundamental, talvez até no aspecto mais tático e defensivo, do que
ofensivamente, mas é o papel dele, é o que a gente espera de um primeiro volante da seleção. E pela regularidade dele, eu vou premiar e colocar o Casemiro aqui em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que para muitos aqui talvez seria o primeiro, o Estevão. E antes de complementar, não se apeguem tanto às posições, tá? Eu tô colocando aqui em ordem, mas se apeguem mais aos jogadores que eu citei aqui, até mesmo as menções honrosas. Quando a gente faz esse ranking, é pra elogiar, é pra destacar aqui quais foram os melhores, mas não necessariamente o Estevão não jogou mais do que o próximo, ou o Casemiro não jogou mais do que o Estevão. Se apeguem aos nomes, eu acho que isso é o mais importante pra gente tirar desse vídeo. Mas Estevão em segundo lugar, vamos lá. Artilheiro da era Ancelotti, 5 gols, tá? E gols muito bonitos, por sinais, né? O gol contra a Senegal, o gol contra o Chile não, mas tem outro gol dele também que é muito bonito. Chamou a responsabilidade nos últimos jogos, principalmente contra a Tunísia. O Estevão fez aquilo que a gente espera do Vini, por exemplo, que é chamar a responsabilidade. Então, mesmo sem fazer gols, o Estevão conseguiu chamar a responsabilidade para ele, ter atuações decisivas. Não foi só os gols, não é só porque ele é o artilheiro da era Ancelotti, mas pelas atuações que o Estevão teve ao longo do ano. Talvez ele não vai ficar em primeiro aqui, porque ele ficou de fora mais ali da primeira metade, né, do ano, né? Contra a Colômbia, por exemplo, ele não joga, ele era mais escanteado, digamos assim, pelo Dorival. Contra a Argentina, eu acho que ele entra ali mais pro finalzinho, sem muitos minutos, e aí ele vai ganhando protagonismo com o decorrer do ano. Mas ele só não vai ficar mais em cima porque o primeiro realmente foi muito regular e foi o dono da seleção ao longo de todo o ano praticamente. E se a gente quer falar de um jogador regular, o primeiro lugar precisa ser do Bruno Guimarães. E aí é curioso, né? Porque o Bruno era um dos caras mais criticados com o Dorival Júnior e desde a chegada do Ancelotti, todas as atuações do Bruno, tirando ali contra a Bolívia, né? Ele foi muito importante para a seleção brasileira. Ele foi titular nos 8 jogos do Brasil sob o comando de Ancelotti, fez um gol e deu 2 assistências, inclusive 2 assistências muito bonitas, que é aquela pro Estevão e pro Paulo Henrique, 2 infiltração até muito parecidas, né? As 2 pelo lado direito, nas costas da defesa, passes muito difíceis, fazendo aquilo que a gente esperava dele há muito tempo, aquilo que ele faz no Newcastle, de ser o dono do meio de campo, de participar da saída de bola, de chegar à frente, de dribles, de passes bonitos, de tudo, cara. O Bruno não é à toa que o Ancelotti colocou ele como titular nos 8 jogos. E mais uma vez eu falo, pô, talvez aqui contra o Chile o melhor foi o Luiz Henrique, contra o Paraguai o melhor foi o Matheus Cunha, o melhor contra o Senegal foi o Estevão, o melhor contra a Coreia foi o Rodrigo, mas sempre o Bruno tá ali no top 3. E foi isso justamente que eu quis enfatizar aqui. Qual foi o jogador mais regular, o melhor em várias partidas? Não tem como não ser o Bruno Guimarães, por tudo aquilo que eu falei aqui, gols, assistências, assim, não, pra mim, o Bruno foi, além de ser o melhor jogador, eu acho que ele é o que mais evoluiu nas mãos do Ancelotti, tá? O Vini também acho que melhorou um pouco, mas ainda tá um pouco abaixo daquilo que a gente espera, o Bruno não. O Bruno é esse cara que tá jogando na seleção, é o mesmo que a gente vê no Newcastle, e muito também por ter o Casemiro, por ter um modelo de jogo diferente, por ter um protagonismo maior e maior confiança também do Carlo Ancelotti. Eu acho que é muito merecido a gente colocar o Bruno aqui em primeiro lugar, mas logicamente que eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários quem você mudaria aqui de posição, quais jogadores poderiam entrar aqui, já te citei aqui alguns que fiquei ali na dúvida se eu colocava ou não. Ano passado eu também fiz essa análise, tô deixando o vídeo aqui para vocês verem, só que aí eu fiz os melhores e os piores da seleção em 2024, fica o convite até para a gente entender quem tem atuado bem pela seleção brasileira. Deixe seu like, se inscreva, eu vou nessa, um abraço e até a próxima.